atenção, hoje nós somos líderes do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que o pessoal da mídia tá falando aí? Hoje eu quero ver o que o pessoal da mídia tá falando aí, porque ontem o Flamengo amassou o Sport e o Palmeiras perdeu. O Palmeiras perdeu. Eu falei que nesse final de semana nós seríamos líderes. E somos. Então, acertei em cheio. Essa dificuldade a mais de mobilizar, porque cada jogo, 3 pontos a mais ou a menos, ele é impressionante como é diferente a conquista de uma competição que ele também exige de jogos eliminatórios. Dali você sabe que passa, é outro adversário, enfim, né? Mas você manter regularidade e constância não é fácil. E vai na raça. Porque você não vai arrumar um time na reta final de um campeonato, mesmo sendo o Santos e com a qualidade que ele tem. Então não é na questão tática só, é muito mais na mobilização mesmo. Mobilização de torcida, jogadores, é o que vai fazer a diferença nessa reta final. Bom, temos aqui os melhores momentos da vitória do Flamengo sobre o Sport. Jogo disputado na Arena Pernambuco. E um jogo muito esquisito, né? Foi. Porque o Flamengo começa errando com o time também todo desfigurado, como o do Palmeiras, né? E nessa jogada aí, em que o João Vitor demora a chegar num passe errado do Ayrton Lucas, o Pablo volta a marcar. Tava numa seca de gol, né? E foi um gol com contexto, né? Porque não foi assim, o Flamengo dominava, o Sport foi lá e conseguiu, no lance casual, fazer 1-0. Não, tinha contexto. Quando o Pablo faz o gol, o Sport já tinha o Léo Pereira levando vantagem em cima do lado direito da defesa do Flamengo. O Flamengo instável, muito instável. Aí vem isso aí, Barreto. Primeira expulsão do jogo. O Flamengo vai empatar nesse lance do Luiz Araújo com 1 a mais ainda, né? Com 1 a mais. 1 a mais, O jogo termina 1-1 no primeiro tempo. Belo chute do Luiz Araújo, né? Tendo que ser uma bola assim de fora, que o Flamengo ele tinha aquele domínio, beleza, de espaço, maior tempo com a bola no pé, mas de um primeiro tempo ruim, vamos dizer, né? E um segundo tempo vinha vindo com dificuldade. E com 2 homens a mais, lógico que a pressão ela fica muito maior, né? Aí vai para o intervalo, 1-1, o Matheus Alexandre já tinha sido expulso, o Ramon Menezes é expulso depois aos 42, com 2 a menos vem o segundo tempo do Flamengo. Aí começa a pressão, teve essa defesaça aí, né? E olha esse lance, que louco. Essa bola para entrar ali rasteira é muito difícil. Você vê que o zagueiro aqui, o Thierry, ele nem coloca o pé na bola, né, cara? Assim, não deu um carrinho, não deu nada, né, Barreto? A gente vê essa bola entrar rasteira. O Sport ficou se defendendo com 8 na linha. Fez muito difícil. Uma linha de 5 na defesa, uma de 3 no meio. Cara, tem uma hora que... É muito difícil. E o Flamengo tem um elenco aí, quando você fez a comparação, eu acho até que não dá para comparar Palmeiras e Flamengo nesse momento. O elenco do Flamengo permite você tirar o Juninho, Michael, Everton Cebolinha, jogadores de mais qualidade do banco. Acho que o Flamengo tem um elenco maior. E aí... mais isso fez a diferença. Mas também com 2 a mais, né, amigo? O Flamengo se tranquiliza nessa falha, né? Mas é a... Falha mais do goleiro ou a falha defensiva geral? Ali tem uma falha depois do goleiro, do jeito que vem. O Gabriel, ele tem falhado, assim, é um bom goleiro, mas... Aí não foi culpa dele não, a bola desvia, né? Aí não tem Desse como. Gol aí. Mas essa qualidade individual do Flamengo é muito grande, né, cara? Você vê, fora os... Aí ela desvia, vem embaixo ali, realmente era difícil. Aí uma das boas histórias do dia, né? Cebolinha, né? Bem, né? E o gol do menino Douglas, não é? E o Douglas, é verdade, estreante. Teve até explicação no fim do jogo de que a cabeça raspada é trote, né, dos jogadores. Quem raspou a cabeça dele foi o Luiz Araújo. O Cebolinha, não com trocadilho, mas ele trouxe tempero pro jogo, né, cara? Ele veio. Ele entrou muito bem. Entrou bem, né? Jogador, cara. Foi muito por 1 contra 1. Vamos mostrar as mudanças que o Flamengo fez, né, para explorar a vantagem, né, que conseguiu, principalmente quando teve 2 a mais, né? O Felipe Luiz tira o João Vitor, um dos zagueiros, e aí ele... essa é a escalação. Era uma linha de 4, com 2 volantes, né? Saul e Pulgar, De La Cruz não estava disponível, Luiz Araújo e Samuel Lino abertos, Bruno Henrique e Wallace Ian por dentro. 4-2-4, né? E aí, no fim do jogo, ele tem uma linha de 3, só com o Léo Pereira de zagueiro mesmo, né? Os 2 laterais ali alinhados com ele. Entrou o Michael pelo lado direito, entrou o Cebolinha pelo lado esquerdo, quer dizer, 2 ponteiros, né? Preservados fisicamente, né? Que deram gás. O Luiz Araújo virou o articulador ali pelo meio. E depois
dois caras lá na frente. O Juninho já entrou para jogar ao lado do Bruno Henrique, depois sai o Bruno Henrique para entrar o Douglas Terry. Como eles já estavam marcando lá, né, Lino? Estava imprensado, ele precisava de ter gente dentro da área também. E o Everton Araújo entrou só para preservar o Pulgar, tinha um amarelo, também tem uma questão física. Depois, né? Mas ali já raramente, já não ia ter muita condição o Sport de 2 a menos ele espetar algo aqui pro Flamengo. Então virou mais do que um ataque contra a defesa. E foi um treinamento mesmo. Você contra-ataca com 8, só se alguém arrancada, uma arrancada louca com a bola dominada, né? Você não vai ter um cara lá na frente. Em vez de bater na perna do defensor e entrar, às vezes bate no defensor e sai. Aí você tenta, martela e a bola não entra. Brasil e Bélgica, sei lá, sabe? Tem uns negócios meio loucos assim. Não, dificilmente você vai conseguir atacar. O máximo que você consegue é conservar um resultado. Bota 2 linhas de 4, é assim que você se defende normalmente, e tenta segurar resultado. Não dava, não tinha como. E o Sport estava já entregue, né? E o Sport precisava ganhar e também ou segurar, e no 11 contra 11 ia ser difícil segurar. Daí veio o gol do Luiz Araújo, né, da maneira que vem, que estava ali 1 a 0, o Sport ainda estava, beleza, se vira ali mesmo que virasse ali 1 a 0, o Sport ia ter muita dificuldade ainda com o Flamengo. Porém o jogo se desenhou dessa maneira e ainda esses 5 gols aí do Flamengo ajudam mais ainda na liderança e ter, de repente, briga pela primeira posição, saldo de gols, pode ser, né, em determinado momento do campeonato. Mas é um jogo que, se fosse ver, era esperado, né? Uma vitória do Flamengo. Lembrando que hoje era o dia do aniversário do Flamengo. Também, né? Nos tirou a oportunidade de ver... Foi de presente. De ver realmente o Flamengo desafiado, como foi o Palmeiras, por exemplo, contra o Santos, né? O Flamengo seria desafiado no 11 contra 11, porque o Sport não fazia uma má partida. O Sport estava jogando bola. Estava até levando perigo. E saiu na frente. 1 a 0, Saiu na frente. Mas assim, é um time já moralmente tão abalado que, por exemplo, nem reclamar da arbitragem reclamou. Não, qualquer coisinha que acontece com o Sport, ele desmorona. Ele já tá. É isso aí, rapaziada. Fim de jogo. Flamengo líder. Flamengo líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras irreconhecível, principalmente no primeiro tempo. Pagou muito pela falta de jogo do primeiro tempo, falta de competição, enfim. Não competiu, não jogou. E no geral, eu achei o Santos melhor. No geral, achei o Santos melhor. Agora, o Palmeiras vai ter que ser resiliente, assim como foi o Flamengo. Estava 4 pontos atrás e foi lá, buscou. E hoje é líder com 3 pontos mais. O Palmeiras também vai ter que ser resiliente. Mas agora só depende do Flamengo, né? Cada jogo, sem dúvida nenhuma, vai ser uma final. Bom pro Santos que sai da zona de rebaixamento. Tem todo o elenco por conseguir essa virada num roteiro, digamos que maluco, né? O Flamengo saiu atrás, o Felipe Luiz voltou a ficar muito preocupado com a pressão ofensiva do Flamengo, que segundo ele mesmo não estava conseguindo encaixar no time do Sport, e aí estava sofrendo alguns ataques perigosos, como o próprio gol do Pablo, também uma outra jogada do Léo Pereira ali pela esquerda, conseguiu um drible no Emerson Royal, estava levando bastante perigo o Sport pelo setor esquerdo. Então o Felipe Luiz bastante preocupado com esse momento, com a falta de treinamento, esteve essa semana cheia para treinar, mas ainda assim precisando de mais ajustes. Mas agora já tem um Fla-Flu na quarta-feira, poucos dias de descanso, os desfalques seguem, os jogadores convocados, então o Flamengo sai com um alívio desse jogo por estar perdendo. Vem a expulsão do Matheus Alexandre, o Flamengo consegue um gol logo em seguida com o Luiz Araújo, e aí depois a segunda expulsão, tudo isso no intervalo com menos de 10 minutos ali de intervalo no primeiro tempo. Aí na segunda etapa, Felipe Luiz tirou o zagueiro João Vitor, que estava fazendo um jogo como titular, já que o Danilo está com a seleção brasileira e o Léo Ortiz não se recuperou a tempo. Ele entrou ao lado do Léo Pereira, bastante nervoso, não conseguiu se adaptar também ao jogo. Acho que o próprio Flamengo não esperava que o Sport fosse marcar tão em cima, tão pressão, e o João Vitor acabou não conseguindo fazer uma boa partida, perdeu a bola no primeiro gol do Sport. E aí no intervalo, com 2 jogadores a mais, o Felipe Luiz saca o garoto da zaga, recua o Emerson Royal um pouco, fazendo ali ele ao lado do Léo Pereira, mas como era um ataque contra a defesa, praticamente o Flamengo inteiro no último terço do campo, né, na área do Sport, só o Rossi no meio de campo, então o Léo Pereira acabou sendo o último volante ali, quem distribuía a bola para os lados para encontrar espaço, e aí o Michael entrou ali na ala direita também, gerando mais espaço. O Flamengo conseguiu, com volume de jogo, essa goleada por 5 a 1 com alívio. Time, por enquanto, né,
está na liderança do Campeonato Brasileiro, consegue essa vitória importante aqui no Recife contra um time já rebaixado. Depois dessa derrota, o Sport agora matematicamente está rebaixado. Então era uma vitória que era meio que fundamental para o Flamengo, era importante, era decisiva, e ele consegue, diante desse cenário de 2 expulsões, o que deixa um sinal de alerta ligado por conta da primeira metade do primeiro tempo, ali quando o time estava perdendo por 1-0 e não conseguia encaixar o jogo. O Felipe Luiz falou sobre essa visão dele na partida e também o próximo jogo, que é um clássico contra o Fluminense, ainda com muitos desfalques. Claro que nenhum treinador gosta de ter desfalques, eu gosto de ter todos à minha disposição. Alguns desfalques são forçados por algumas lesões, outros pelo complicado que foi o calendário espremido, né, para caber todos os jogos. Mas, sinceramente, do jeito que foi a semana de treinamentos, do jeito que foi a preparação e do jeito que eu acredito na qualidade dos meus jogadores, sabia que sim, poderíamos ganhar o jogo. O que eu não esperava era que começasse dessa forma tão ruim, né? E por outro lado, sabia também do nível que o Douglas treinou durante a semana, durante não só essa, senão as outras semanas, quando ele vem sempre treinar com a gente, e eu acreditava que ele merecia essa oportunidade. Foi meu jogador no Sub-17, estou muito feliz pelo gol dele, um jogador que tem um talento e um futuro pela frente. E a concorrência é muito grande, né? E por isso também é importante que o Juninho volte a fazer gols e volte a se sentir importante dentro do que é a equipe. Sinceramente, não sei. Não sei. Eu sei que o Carrascal joga na segunda, se eu não me engano. Não temos meias, né? Na equipe, meias de origem mesmo. Agora, nesse momento, sem o Arrascaeta, sem o Carrascal. E durante a semana fiz alguns testes, né? Eu optei por essa escalação hoje. Mas conforme forem passando os dias, vamos ver a evolução do Léo, do Pedro, do Jorginho, do Alan, de todos os jogadores que estão no departamento médico. Eu acho difícil que qualquer um deles esteja à disposição do Fla-Flu. Acho difícil pelo que eu vi nessa semana. E também é difícil que os convocados cheguem em plena forma. É uma coisa evidente, né? Se você viaja e chega no dia do jogo, dificilmente você vai estar em plenas condições. Mas alguns deles, não tenho dúvida, que são jovens e vão estar aí, se colocar à disposição de ajudar. E vendo como eles chegam e como foram os jogos das seleções, eu vou tomar a decisão que eu acho que é a melhor. Flamengo então com esse jogo muito importante para dar também confiança aos outros atletas, como o Juninho, que conseguiu fazer um gol, o próprio Douglas Telles fez o primeiro gol dele como profissional. O Everton Cebolinha, que entrou muito bem na partida também, gerando bastante chances, inclusive o gol do Juninho saiu depois de um chute dele. São as boas notícias diante de muitos desfalques e também um mal-estar grande aqui no Flamengo nessa saída também, por conta do Arrascaeta, que não está nem no banco nesse amistoso agora contra o México, que o Uruguai está jogando. Causou bastante desconforto aqui, que foi convocado, não ficou nem no banco nessa partida. Talvez ele jogue só na terça-feira contra os Estados Unidos, o que deixou o Flamengo bastante incomodado, porque é na véspera do Fla-Flu, Marcela. Tá certo. Tá bom, Jufo, muito obrigada. Tá aí, então, o Felipe Luiz, né, ele precisa olhar o jogo inteiro. Não dá para olhar só o segundo tempo, que o Flamengo foi muito bom e foi muito bem, e aí ele falando e criticando a equipe na primeira parte.